Mas eles embarcam a mercadoria sem ter o frete pago? Embarcam porque você vai pagar o frete quando a mercadoria chegar. Você tem conta, certo? Você abriu uma conta. Tu tem que ter conta nas empresas. Então eu tenho que ter Tu uma... tem que por estar exemplo, cadastrado, já tem que ter a tua conta. tô aqui minha conta da DHL, eu mando algum código para ele, ó, pode embarcar nessa conta aqui. Nessa conta, exatamente. Aí ele Entendi. vai solicitar a coleta utilizando. Ou você mesmo pode solicitar. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Avante Procast, o seu parceiro de conteúdo, tornando as suas horas de embalagem e de trânsito muito mais produtivas, muito mais inteligentes, muito mais lucrativas, porque você agora vai, se não, vai muito em breve se tornar um vendedor de marketplace. E hoje eu tô aqui com uma pessoa queridaça que vai resolver um grande problema seu, que é fornecedor. Qualquer produto que você quiser, ela vai te mostrar que existe um caminho. Custou, acho que foi a pessoa que veio mais longe, até hoje, a pessoa que veio de mais longe aqui para o nosso podcast. Seja muito bem-vinda, Liliana, um prazer ter você aqui. E, Gustavo, obrigada pelo convite, até que enfim saiu, né? Depois de tanto tempo marcando, desmarcando. Como você disse, vim de muito longe, né? Vim lá da Tailândia, onde eu moro. Mas você sabe que o meu mercado é aqui no Brasil, né? Minha empresa é aqui no Brasil, então é uma honra estar aqui participando com você. Eu assisto todos os teus podcasts, então para mim é uma honra realmente ter sido recebida por vocês aqui. Não, legal, legal. Bom, acho que antes da gente começar a entrar em um assunto didático, ensinar a galera sobre importação, conta um pouquinho, como é que começou a sua vida? Por que surgiu importação na sua vida? Então, até estava conversando aqui antes da gente começar, como que a importação entrou, né? Não foi uma coisa que eu planejei, realmente não foi. Eu sempre trabalhei muito bem com vendas, a parte comercial. Minha formação é administrativa, mas eu trabalhava numa empresa que era uma fabricante de máquinas injetoras. E lá em 2005, a China começou a entrar no Brasil. E aí essa fabricante de máquinas começou a sentir um pouquinho da dificuldade de manter o preço competitivo, né? E o dono da empresa, realmente, ele não era um cara que enxergava a importação como uma aliada. Na verdade, ela via a China realmente como uma grande ameaça. Então, essa empresa começou a não ir muito bem. Eu acabei saindo dessa empresa. E, juntamente com o sócio, nós abrimos a nossa importadora de máquinas injetoras. Ao invés de fabricar, nós começamos a importar. Só que quando eu comecei, eu não tinha nem ideia de como a importação funcionava. Imagina, lá em 2008, a gente não tinha muito conteúdo. Não tinha conteúdo, não tinha nada. A verdade é que a gente também tinha preconceito com a China, né? Porque a gente sabia que era o caminho, mas a gente falava, poxa, como é que vai ser? Será que tem produto de qualidade? Tem gente que ainda tem esse tipo de medo, né? Imagina lá atrás. Enfim, a gente vendeu nossos produtos, eu tinha que fazer a importação. Só que a empresa era muito pequena, chuta, cabeceia pro gol, a gente que acaba fazendo tudo. E comecei a cuidar da parte de importação. Então, foi aí que a importação entrou na minha vida. Abrimos essa importadora. E uma feliz coincidência aconteceu em 2016, quando o meu marido foi transferido para a Ásia. Então, desde 2016, eu moro na Ásia, já tem 10 anos. Já morei na Índia, no Vietnã e agora estou morando na Tailândia. Na Índia? Na Índia. A Índia eu não sabia. Sim, foram 3 anos lá, foi minha primeira expatriação. Você comeu escorpião, sem falar grilo, inglês. essas coisas? Não, grilo e escorpião a gente come na Tailândia. Lá na Índia, meu amigo, a gente só come pimenta. Só pimenta? Ah, não, é muito tenso a alimentação lá. Eu confesso que foi tenso, mas eu sempre procuro encarar esses desafios com a cabeça aberta. Eu sabia que era por um tempo limitado, tinha começo, meio e fim, estava apoiando meu marido, obviamente, né? E pelo fato de eu já trabalhar com produtos asiáticos, né? Eu não importei só da China, né? Importava também do Vietnã, importava de Taiwan, da própria Índia. Então, eu vi isso como uma oportunidade para mim, né? E então, a importação, ela entrou dessa forma. Aí você deixou a empresa aqui e foi acompanhar E seu fui para marido. lá, exatamente. Então, eu vendi a minha parte na importadora e eu fiquei uns 2 anos só prestando serviço de importação. Quando foi em 2019, a gente mudou para o Vietnã. E daí, lá no Vietnã, o meu filho, que nasceu na Índia... Nasceu na Índia? Nasceu na Índia. Você vê que aqui é tenso, é raiz. Eu estava com uma filha de 6 meses quando eu mudei para a Índia. Aí, o meu filho nasceu lá.
quando a gente chegou no Vietnã, ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Aí eu falei, poxa, eu acho que esse meu business aqui de prestar serviço pode virar algo maior. Aí eu abri, de fato, uma empresa e comecei a ensinar pessoas a fazerem importação. Porque o que eu via, Gustavo? Eu sentia que o mercado estava indo para esse caminho. Não tinha... não tem outro jeito, né? Sim. Ou você se torna um importador de fato, ou um fabricante, ou, infelizmente, vai ter um ponto final. Então, quando eu cheguei no Vietnã, eu resolvi ensinar as pessoas. E daí veio a pandemia. E no Vietnã, a pandemia foi muito mais tensa do que aqui. Foi. O Vietnã é um país comunista. Então, tu imagina que o governo queria interferir em tudo. Então, assim, era exército na rua, era bem tenso. O trabalho me ajudou muito, até me desestressar com toda aquela pressão. Eu tinha 2 filhos pequenos, imagina. A pessoa tinha Covid ou contato com alguém, ia pro exército, ia pro quartel. E ficava lá no quartel por 15 dias, dormindo no chão. Tinha que passar a quarentena lá. Quarentena, exatamente. Nossa. Então, foi tenso. Mas isso me fortaleceu muito. Só que quando eu pensei em ensinar, eu achava assim, eu sei pra mim. E, de fato, sei, tenho bastante experiência. Mas será que eu consigo ensinar? Eu tive que também virar aluna para poder aprender como funciona a didática de ensinar. Aí me encontrei aqui, né? Me encontrei. Porque aí hoje eu faço isso, assim, com muito prazer. Muito prazer. Mas foi assim que a importação entrou na minha vida. Aí você faz bem, porque seus alunos têm todo o feedback positivo com todos que eu converso. Eles gostam, todos renovam seu treinamento. Então, eu já sei tudo, mas eu quero renovar só para estar junto lá. Para ter acesso, né? Porque, Sim. de fato, a experiência da importação é algo que ela vem com o tempo. A primeira importação vai te ensinar uma parte, a segunda importação pode acontecer um pouco diferente da primeira, mas você já tem o background da primeira, e você vai crescendo ali dentro. E se você tem... É o que eu falo, o nosso tempo, ele é muito precioso. Então, se você tem a chance de trilhar um caminho de alguém que já trilhou, é muito mais inteligente da tua parte. Então, a experiência que eu entrego é mais importante até do que as próprias aulas que a gente tem lá no nosso treinamento. Embora eu tenha colocado tudo lá através de métodos, tudo bem didático, pegando a pessoa mesmo do início, porque a importação é algo complexo, né? Ela se torna simples a partir do momento em que você começa a estudar, ter o conhecimento e a fazer. Mas é um passo a passo que tem que ser seguido ali no detalhe, né? Então, o que eu tento é fazer isso, é trazer tudo de forma mais didática possível aí para a galera. E realmente tenho bastante feedback positivo. E não só em feedback em relação às aulas, mas em resultados, né? As pessoas aplicando, colocando em prática e tendo resultado com a importação. E hoje, na verdade, a Easy Asia, que é a minha empresa, ela atua em 2 pontas. Na educação e atua também na parte de prestação de serviço. Porque, às vezes, o empresário está com muita coisa para pensar. Então, ele fala, não, eu vou aprender um pouco da importação, mas para entender do processo, mas talvez eu precise de alguém para colocar isso em prática, porque eu não vou ter o tempo para colocar em prática. Mas, ainda assim, é importante o empresário saber. Porque quando alguém está prestando serviço para você, você precisa entender como funciona, porque você pode questionar quem está prestando serviço. Você imagine alguém que não entende nada de importação. Tudo que eu falar para ele, ele vai aceitar como certo. Sim. Mas eu posso estar falando um monte de asneira para ele. Ele nem sabe. Então, mesmo que você não vai colocar isso em prática, é bem importante que você entenda do processo, para você questionar quem está colocando em prática. E o que você acha que trava da pessoa de importar? Primeira coisa, são alguns mitos que acontecem desde lá de trás. Um deles eu já acabei de falar, que é o fato de achar que os produtos não têm qualidade. Antigamente a gente chamava de Xing Ling, que significa produto 1 estrela. Então, o pessoal tinha isso muito em mente. Então, eles tentavam boicotar a entrada desses produtos. O que hoje, a maioria já entendeu que não é assim que funciona. Mas ainda tem o mito de que precisa ter muita grana para começar. Dependendo do produto, precisa. Eu não vou dizer para você que não. Você é hipócrita que vai vai ter produto. Qualquer produto você consegue começar com pouco. Obviamente que não. Por isso que a gente tem formas de começar e ajudar esses empresários a chegarem na importação correta para ele. Ele avalia. Hoje eu tenho R$3.000 para começar. Liliana, eu consigo? Vamos escolher produtos que caibam nesses R$3.000 que você tem para importar. Qual que é o mínimo que dá para importar? Cara, eu vejo pessoas... Eu vou te falar assim do que eu vejo dentro do meu curso, tá? Pessoas começando com $300, $200. Isso, produto e frete.
né? E os impostos também, chegando no Brasil. Só que quanto menos você tem, mais agulha no palheiro você vai precisar. E aí que o Avante Pro entra. Porque essa pesquisa de mercado, você não vai fazer de olho fechado. Você vai fazer analisando os dados que você tem ali, de demanda, o que está vendendo. Só que quando você analisa, quando você entende, o que eu posso trazer com R$3.000, vamos supor. Tem que ser um produto pequeno, um produto leve. Eu vou ter que começar com uma importação simplificada. Não vou conseguir começar com a importação de container. Então, essa definição é importante. Quando você entende isso, você vai fazer a pesquisa no Avante Pro. O que está vendendo de produto pequeno, de produto leve? E de preferência que seja de alto valor agregado. Porque também, se você trouxer produtos muito pequenos e leves e que não tem valor agregado nenhum, acaba... O custo do frete acaba encarecendo aquele produto e daí tu não tem muito como competir com quem importa em grande quantidade. Então, o teu produto, se ele tiver um valor agregado, algo que diferencie, ou produtos, às vezes, de peças de reposição que não tem muito no Brasil, que você vai ter que esperar 40 dias para chegar, e você é o importador daquilo que você sabe importar, que chega em 7 dias, vai fazer toda a diferença. Você pode cobrar um preço maior, mas tu tá com o produto no Brasil, né? Então, esses mitos, assim, de que precisa ter muita grana, de que o produto lá na China não é bom, que é muito complicado, que não tem como eu fazer, que eu vou ter que contratar várias empresas para fazer isso para mim. Não é isso, você pode fazer. Agora, a pessoa que está lá no AliExpress, no Alibaba, que é o AliExpress, compra CPF, Alibaba... Aliás, a pessoa pode comprar AliExpress? A pessoa que está começando, ela pode fazer uma importação, ela pode comprar... Uma compra internacional, Uma compra internacional? Caso, né? Bem, o que acontece? A legislação brasileira, ela diz que você só pode revender algo que você compra num CNPJ. Certo. Não pode ser na pessoa física. Então, se você comprar na pessoa física, é para você usar, é uso e consumo. Então, Liliana, eu quero só testar mercado, eu não posso trazer uma peça ou outra lá do AliExpress? Você pode trazer uma ou duas, mas quando você vai começar a escalar isso, não dá para continuar no AliExpress. Não tem como, porque você vai ficar trazendo em pequenas quantidades. E assim, gente, a inteligência artificial, ela tá em todos os lugares. Na Receita Federal, então, ela tá no auge. Uhum. Então, como que caracteriza se você está comprando para fins de revenda ou para fins de consumo? É a frequência que você compra, a quantidade que você compra. Então, você, hoje, Gustavo, resolveu que você vai começar a importar... Vamos pensar num produto, me ajuda aí, um produto pequeno. Aquela molinha que coloca dentro do anel, quando o anel é largo aqui, ó. Aquela molinha. Essa não tem valor agregado nenhum. É verdade. Não, eu queria pensar em alguma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um piercing. Você resolveu que você vai comprar um mouse. Tá. Mouse com fio. Tá. Você vai importar mouse. Aí você resolveu e trouxe 3 mouses hoje. Dali uma semana você importou mais 3. Importou não. Fez a compra Comprou lá internacional, no AliExpress. Isso. Foi lá e comprou mais... Aquele CPF já comprou 20 mouses em 3 semanas, em um mês. Sinceramente, você acha que é para uso e consumo? É óbvio que não, só se tu tá comprando um mouse muito ruim de qualidade que tu tem que... E aí você não vai ficar recomprando, obviamente, se o produto é ruim. Então, a inteligência artificial da Receita, ela vai te bloquear. Como tem muita gente com o CPF bloqueado. A gente estava aí com a remessa conforme, que também deu uma travada nisso, porque tinha que pagar o imposto normal. Agora que também não tem mais a remessa conforme, a taxa da blusinha caiu, você só tem os 17%, né? Não tem mais o imposto de importação. Então, as pessoas vão voltar a fazer essas compras internacionais para revender. Mas vai chegar uma hora em que teu CPF vai travar. Não dá para crescer. Se tem uma coisa que a pessoa tem que prestar atenção aqui agora, não dá para crescer importando de formiguinha. Como que você vai... Você pode até testar mercado, mas não é assim que você escala. Bom, sabendo disso, a pessoa pode, então, comprar no Alibaba, no CNPJ dela, que pode ser um CNPJ MEI, não pode? Pode, a pessoa pode começar. Essa é uma outra coisa que pode ser que trave algumas pessoas, né? A minha empresa é MEI, eu não posso importar. Gente, MEI pode importar, como qualquer outra empresa. O MEI é um CNPJ. Ele é constituído, né, uma pessoa jurídica. Como o MEI não paga imposto na venda,
Aí essa é uma outra coisa que o pessoal também não presta atenção. Eles acham que eles não vão pagar o imposto na compra, na importação, mas paga na importação. Por quê? Por que paga na importação? Porque quando você compra um produto no Brasil para revender, né, você compra de um atacadista aqui no Brasil. Você recebe uma nota fiscal. Nessa nota fiscal, você vai estar pagando o produto e os impostos. Os impostos vão estar embutidos ali. Quando você importa, você paga o produto e o frete para chegar no Brasil. Mas os impostos não são incluídos nesse preço. Por isso que tu tem que pagar os impostos na entrada desse produto no Brasil. E que hora que ele paga? A pessoa que está fazendo uma importação... Entrei lá no Alibaba, achei um produto, vi no Avante Pro que dá concorrência, dá para entrar no produto e tem demanda. Consigo trazer com margem. Lá no Alibaba tem o preço. Aquele preço... já é o preço que eu recebo ou não? Não, de forma alguma. Então, eu sei que a gente já vai... É o que eu falo. A gente já acaba falando dos erros, né? Nesse nosso bate-papo já vai ficar claro alguns erros que as pessoas fazem. E um dos mais graves é esse. A pessoa olha o preço lá no Alibaba. E aí, Gustavo, que entra aquela coisa da pessoa achar que... Para que eu vou comprar um curso? Para que eu vou aprender? Isso é fácil. O Alibaba tá lá. Só que, gente, o Alibaba é uma plataforma que conecta empresas com empresas. Então, tu já tá fazendo certo porque tu tá escolhendo o fornecedor lá dentro. Só que o Alibaba, ele vende para o mundo inteiro. Cada país tem a sua legislação. Você tem que entender qual é a legislação brasileira e como funciona a importação para o Brasil. Primeiro, o preço que aparece lá no Alibaba não é o preço final. Não só pelo fato de tu ter que colocar os impostos, que eu já vou falar um pouquinho sobre eles, mas pelo fato de que você ainda pode negociar com aquele fornecedor. E é aí que muita gente erra. Ah, esse é o preço, joga no carrinho lá. Primeiro que no Alibaba não se compra com carrinho. Isso aí é para quem vai comprar na pessoa física. O Alibaba você compra negociando, conversando com o fornecedor, fazendo ele entender que você é um cara relevante para ele. Que ele vai te atender hoje, que você vai ter recompra e você vai criar um relacionamento. Quanto mais o teu relacionamento se fortalecer com esse fornecedor, mais você vai ter preços competitivos. Em algum momento, até sair do Alibaba e comprar direto desse fornecedor e ter custo ainda mais competitivo. Tem gente que fala assim, Alibaba não é importação. É óbvio que é importação. O Alibaba, ele te ajuda a começar a criar confiança naquele fornecedor. Você pode encontrar fornecedor de outras formas. Você pode viajar para a China. Você pode participar de feira no Brasil, que tem o tal do painel chinês, pavilhão chinês. É claro que importação não é só da China, né? Pode importar de vários lugares. Inclusive, a China nem é o país que tem o menor custo de mão de obra. Hoje, a Ásia é o menor custo de mão de obra, isso é fato. Mas hoje a Índia tem custo de mão de obra mais baixo do que na China, você sabia disso? Não. Só que o custo final da China é mais baixo por causa dos incentivos, né? A China tem uma série de vantagens que a gente pode bater papo aqui até amanhã, né? Mas não tem nada a ver só com a mão de obra, Mas o custo aonde mais acha baixo. fornecedor chinês? Então, você vai começar pela internet, que é pelo Alibaba, Tá. né? Mas se você for em feira nacional aqui, que tem pavilhão chinês, tu pode. Mas não tem um Alibaba indiano? Tem IndiaMart, que é uma plataforma B2B indiana. Não funciona tão bem como o Alibaba, mas te ajuda. O Alibaba também te ajuda a encontrar fornecedores em outros países. Você pode pesquisar lá embaixo no Alibaba e colocar filtrar. Eu só quero do Vietnã, eu só quero da Tailândia. Você pode, né? Por isso que é importante você conhecer o Alibaba e não simplesmente navegar e achar que está tudo bem. Mas voltando, quando você negocia o preço com o fornecedor, mostrando que você é relevante para ele, né, você diminui aquilo que aparecia ali. Ele passa uma outra cotação. Ele passa outro preço. Quanto maior a quantidade que você compra, menos você paga. O fornecedor chinês, ele é muito sensível à quantidade e qualidade. Então, também tem um preço que você pode chegar máximo. Se ele começar a titubear e falar que não dá, ele para não dizer não, ele vai te oferecer uma outra qualidade, uma qualidade inferior. Ou ele vai dizer assim, olha, troca de embalagem. Não vamos botar na caixinha, não. Vou colocar só no polybag. Então, você vai definir para você se a qualidade é bacana pro teu público ou não. Mas isso tu só vai saber conversando com o fornecedor, não colocando no carrinho. Então, isso é um erro grave que as pessoas fazem, né? E aí, então, essa é uma forma de você negociar. E o que mais que tem de custo fora o custo do Alibaba? O custo do frete até o Brasil, e aí isso vai depender muito do tipo de importação que você vai fazer. Vai fazer na simplificada, pode negociar frete com ele. E aí ele vai usar a DHL, FedEx, UPS, e vai mandar isso para o Brasil. Você pode usar
né? Aqui no Brasil também essas plataformas. Mas eu negocio o frete com ele, falo, ó, abaixa o frete para mim. Com certeza, você pode negociar frete. Às vezes o fornecedor tem frete bom e o preço do produto não é tão bom, mas no final vale mais a pena. Por quê? Porque o imposto que tu vai pagar é em cima do frete e do produto. A gente chama de valor aduaneiro. Então, tudo que tu diminuir de custo no frete é lucro para você. Mas os fretes são UPS, FedEx e... DHL são as DHL, principais. Até alunos meus têm desconto nessas empresas, descontos bem agressivos, inclusive. Mas, geralmente, o fornecedor chinês tem ainda desconto mais agressivo. Porque ele manda para o mundo inteiro. Então, ele tem uma condição especial. Ele tem uma condição especial. Às vezes, um tem uma condição mais legal do que outro. Do que outros, exatamente. Mas, se você tiver a oportunidade de usar a tua conta da DHL, por exemplo, que nós temos desconto, ou a UPS, que nós temos 85% de desconto, tem vantagem de pagar o frete com prazo, tem vantagem de você aquecer ainda mais a tua conta e ter descontos ainda mais agressivos do que o próprio chinês, de você ter certeza que a documentação vem muito mais correta, porque você utiliza a tua conta da DHL. Mas tá tudo bem se o fornecedor tiver um preço melhor de você fechar com ele. Mas na importação simplificada, tá? E se eu tiver um preço de frete melhor? Tu usa o seu. Aí eu falo para ele, eu quero o FOB. Aí tu vai pedir o custo Ex-Works, Ex-Works. que é colocado lá na fábrica dele. Aí ele vai fazer uma proforma invoice só com o valor do produto. Tá. Você vai fazer um fechamento de câmbio, um pagamento para ele ou com cartão de crédito. Se você fizer abaixo de $3.000, você pode fazer com cartão de crédito. Esse pagamento eu faço por dentro do Alibaba mesmo? Dentro do Alibaba, exatamente. Ele me manda um link e eu pago ali. Exatamente. Tá vendo que não é no carrinho? Tu conversou com ele, tu negociou com ele. Preço de produto, preço de frete. Ele vai lá e cria um link de pagamento. Aí eu entro no meu site, na minha conta Na da tua DHL e conta, falo, no coleta seu lá link. e entrega aqui no Brasil. Isso. Vou continuar. Clicou no link, fez o pagamento para o fornecedor. A partir desse momento, o fornecedor vai começar a fabricar o teu produto, ou se gera produto de prateleira, depende se tu quer muito personalizado ou menos personalizado. Depende disso para ele dizer se ele tem pronto ou não. Tá. E dá para personalizar, tá? E até em pequena quantidade, tem fornecedor que personaliza. Talvez ele não vai fazer ali uma serigrafia, mas ele põe a tua etiqueta. Sim. Tu pode personalizar produto em embalagem, tu pode personalizar só a embalagem. Essa é uma grande vantagem também, né? Importar com marca própria, colocar ali, já vir pronto, sem precisar. Por exemplo, eu fui visitar uma aluna que ela faz uma importação de produto para aquário. E aí vinha uma saca gigante, aí ela tinha que ter gente ali para colocar na embalagem. Agora ela falou assim, não, conversou com o chinês abriu uma possibilidade para ela de já trazer no tamanho certo que ela quer, não a granel. Né? Então, isso tudo tu pode negociar com o fornecedor. Mas voltando aqui, você viu que eu viajo, né? Tu vai fazendo pergunta e eu vou viajando. Mas tudo bem. Bom, você viajou 12 horas, viaja mais 1 hora aqui, tá tudo bem. Aí, você paga esse fornecedor por dentro da plataforma, que isso é muito importante, tá, Gustavo? Porque o Alibaba, ele tem 2 grandes selos ali que a gente não pode abrir mão, que é o Verified Supplier, que é fornecedor que já foi verificado pela plataforma. Existem várias barreiras de segurança que eu utilizo, né? Mas as principais são essas. E o Trade Assurance, que é... O que acontece? Você paga por dentro da plataforma, esse dinheiro não vai para o fornecedor. Ele fica dentro de uma conta do fornecedor dentro do Alibaba. Quando você recebe a tua mercadoria no Brasil, o fornecedor recebe o dinheiro lá. Então, se você, por acaso, não recebeu, ou, sei lá, o fornecedor não entregou, chegou o prazo, ele não te entregou, tu pediu mais 10 dias, ele não entregou, tu pode ir lá pedir o reembolso, ou se tiver alguma coisa que pode chamar atenção lá, que não era... a Alibaba vai dizer assim, não, calma, eu não vou devolver, não, eu quero entender as partes. A gente chama que é abrir uma disputa. Uma disputa. Então, eles vão discutir um pouco aqui, um pouco ali, tu vai ter tudo documentado. Cara, mas você recebe o seu dinheiro de volta. E eu digo isso porque eu já fiz isso algumas vezes. Inclusive, comprei coisa ao vivo, mostrando como que funcionava. Foi numa aula que eu tava dando pra tua turma. Olha aí. Eu comprei ali ao vivo pra mostrar como funcionava. Depois que terminou, eu pedi o reembolso. Como tinha acabado de processar no meu cartão de crédito, rapidamente o dinheiro já estornou. Então, só que estornou porque eu comprei com o Trade Assurance. Sim. Porque eu comprei usando o link do Alibaba. Então, se o fornecedor não tem, aí é mais complicado, né? Mas, enfim, então você paga esse fornecedor. E o que você paga além disso? Então, pagou o fornecedor. Quando a mercadoria chega no Brasil, você vai pagar os impostos. E aí, os impostos, ele usa como base de cálculo produto, frete e seguro, que a gente chama de valor aduaneiro. Na importação simplificada, você vai pagar 60%,
mais o ICMS. Mas paga como, Liliana? Vamos lá. Quando você está usando a DHL, FedEx, UPS, essas empresas, empresa courier, né, que é expresso, frete expresso, elas pagam para o governo. E aí você reembolsa essas empresas. Então, vou falar como funciona o fluxo. Tá. A mercadoria embarcou, você recebeu um track number, que é um número de rastreio. Você, como importador, vai seguindo ali chegou em Miami, liberou lá. Porque geralmente passa em algum país antes de chegar no Brasil. Aí chega aqui em Campinas. Chegou em Campinas, aí ele provavelmente vai acontecer a liberação. Acontece em Curitiba também, em Campinas, enfim. Acontece a liberação na alfândega. Quem faz essa liberação é a própria empresa courier. Porque essa importação que eu estou falando agora, que é a simplificada, não precisa despachante, tu não precisa ter radar, que é uma habilitação para você poder importar. Que é uma outra coisa que o pessoal pensa que é cabeludo de fazer, que... Fácil, gente. Alunos meus fazem em 5 minutos. Pagam nada para ninguém e tem $50 mil para utilizar a cada 6 meses. Então, são $100 mil por ano de importação. Né? Mas na importação simplificada, você não precisa disso. Então, por conta disso, as empresas courier já fazem a parte de desembaraço simplificado da importação. Então, ela paga e aí ela vai entrar em contato com você, vai dizer assim, olha, a tua mercadoria chegou, né? Foi desembaraçada, te manda ali que a gente chama ou de numerário ou de um demonstrativo de valor. E você, que é meu aluno, que estudou, que já fez a simulação de custo, isso não vai te dar um susto. Você não vai dizer, meu Deus, tinha mais os impostos para pagar. Não vai, porque você sabia. E o valor tem que ser muito parecido com o que você calculou. O que pode mudar? Variação de dólar. Aí nós vamos entrar nisso. O preço do fornecedor lá da China geralmente paga em dólar. Quando você paga o fornecedor, você usa o dólar do dia que você pagou. Os impostos você paga em cima do dólar do dia que a tua mercadoria chegou. Então, entre a saída da China e chegada no Brasil, se o dólar aumentou, provavelmente vai aumentar um pouquinho para você os teus impostos. Se o dólar diminuiu, é lucro para você. Sim. Porque você calculou com o dólar ali, né? Que estava... geralmente, eu gosto até de calcular com um dólar um pouquinho maior, que é para eu ficar com uma margenzinha de segurança. Exatamente. Aí, quando você dá o aceite para as empresas couriers, eles vão entregar para você a mercadoria. E aí se você tem conta nessas empresas, geralmente você pode pagar com boleto bancário, ou você pode pagar com cartão de crédito. Nessa hora eu pago o imposto ou já pago mais o frete e tudo? Não. Se tu pagou o frete pro fornecedor, já tá pago. Tu só vai pagar o imposto agora. Tá. Se você fez de você pagar... Vamos supor. Se você... Tem dois... Talvez Incoterm é uma coisa que vai deixar as pessoas... Meu Deus, o que é isso? Mas Incoterm é simplesmente um termo comercial que você está fechando com o teu fornecedor. No Brasil também tem. A gente usa CIF, não usa? Sim. FOB. Então, lá, quando a gente está falando de importação simplificada, tem 2 que a gente utiliza mais. É o DAP e o Ex-Works. O Ex-Works é quando você paga o frete no Brasil. Então, se você negociou o Ex-Works, quando chega a mercadoria no Brasil, você paga o imposto e o frete. Porque o produto tu já pagou. Mas eles embarcam a mercadoria sem ter o frete pago? Embarcam porque você vai pagar o frete quando a mercadoria chegar. Você tem conta, certo? Você abriu uma conta. Tu tem que ter conta nas empresas. Então eu tenho que ter tu tem que estar cadastrado, já tem que ter a tua conta. Então aqui, minha conta da DHL, eu mando algum código para ele, pode embarcar nessa conta aqui. Nessa conta, exatamente. Entendi. Aí ele vai solicitar a coleta utilizando. Ou você mesmo pode solicitar. Hoje em dia, por exemplo, o DHL usa MyDHL. Você vai lá, você solicita. A UPS é a mesma coisa. Você tem um sistema deles que você, até quando você abre essa conta, você consegue fazer o cadastro lá, tá? Mas, enfim. Então, se você fechou Ex-Works, você paga frete no Brasil. Se você fechou DAP, que aí o frete foi pago lá na origem, você pagou o fornecedor pagou o frete, e no Brasil você só paga o imposto. Então eu tenho que falar pro chinês, quero ver preço, tudo mais, chegou num preço, jogou na sua planilha especial, calculou, deu margem, fala, beleza, eu quero esse produto, tantas unidades, DAP. Exatamente. Aí ele já vai calcular o frete para mim, para tudo. Ele vai calcular e vai te dizer. Na verdade, nessa planilha, tu tem que ter o valor do frete. Na verdade, ele já vai falar. Vai falar. Simula para mim esse produto com custo tanto... Para esse CEP. Você vai falar o teu endereço e ele vai fazer o... E eu quero DAP, door to door. Exatamente. E aí ele já vai passar o preço inteiro. Aí ele já vai passar para você o valor do produto e do frete. Mas os impostos você sempre vai pagar no Brasil. Olha só. Passo a passo simples para quem nunca importou fazer a sua primeira importação simplificada. Vai ter que... Precisa criar conta na DHL. Ou Primeiro passo é criar uma conta no Alibaba. Alibaba. Comprou do fornecedor no Alibaba.
pode abrir conta na DHL ou na UPS. Vamos ver qual que ele vai falar para você, ó, tem frete nesse. Tá mais barato nesse. E você escolhe o frete que ele tiver mais em conta. Aí eu abro uma conta na DHL, falo, meu código DHL é esse aqui, e eu quero que você paga tudo para mim aí e já embute no preço. Tá, vamos voltar um pouquinho aqui. Tá. Se ele falar assim, ó, você decidiu o DAP, ele vai usar o frete lá. Tá? Você não precisa passar a tua conta no Brasil, porque ele vai usar a conta dele. Ah, beleza. Então, você só meu vai endereço aqui. Isso, você vai usar a tua conta se você fizer Xworks, que aí você paga o frete no Brasil. Mas aí um conselho que eu dou para todos os meus alunos é já abrir conta nessas empresas. Já deixa essas empresas abertas, essas contas abertas. Porque você ganha tempo na hora de fazer a importação. Né? E aí abre, por exemplo, com o meu link, já tem o desconto, já tem pessoas que ajudam a fazer simulação de frete. E você compara o frete meu no Brasil e o frete do fornecedor. Você vai utilizar o que for mais baixo para você. Claro. O que for melhor para você. Claro. Entende? Porque o imposto, como eu disse, ele vai ser jogado em cima do produto e do frete. Então, é melhor que o teu frete seja mais baixo possível. Então, vamos lá. Escolher o produto. Fala pro chinês, quanto fica esse produto? Xworks e DAP. Ele vai passar as duas cotações. O DAP, ele vai falar, ó, tem o FedEx, UPS e DHL. E DHL, que são os que a gente mais utiliza. Aí você vai ter as 3 contas e você que é aluno da Liliana, tem lá o desconto, você vai calcular o desconto e vai ver, não, valeu a pena pelo do chinês. Então você falando que segue DAP. Ele vai gerar um link, eu pago esse link e espero o produto chegar no Brasil. Aí a DHL foi a que ele escolheu. Aí a DHL vai entrar em contato e falou, ó, chegou o doloroso imposto aqui. Paga que eu vou levar na sua casa. Se você não tem conta, às vezes eles até falam, ó, você quer pagar uma continha? Ou eles falam, quer pagar com cartão de crédito? E eles até às vezes vai, o entregador vai com a maquininha de cartão de crédito. Imagina, você ganha aí 20 dias no imposto. E milha ainda. Exato. Então, só lembrando que quando você for pagar fornecedor internacional, é o ideal que você use um cartão de crédito pessoa jurídica, né? Porque você está falando de uma importação empresarial. Sim. Não está falando de uma importação de CPF, né? Se com o seu desconto ficar mais barato, eu falo para ele, eu quero o Xworks. E aí, tá aqui o meu código. O valor do produto. Tá aqui o meu código, paga, ele vai gerar um link do valor do produto. Aí, imagina que a DHL mesmo foi a que você escolheu. A hora que chegar, ó, beleza, tá aqui o seu produto, o imposto, tá aqui o meu custo de frete e eu pago tudo ali no cartão também. Sempre você vai pagar pro fornecedor na conta dele. Mesmo o frete você vai pagar daí na DHL no Brasil quando a tua mercadoria chegar. Ah, tá. Tá? Sempre. Tá. Independente se vai ser DAP ou Xworks, sempre vai pagar o imposto no Brasil quando a mercadoria chegar. Tá. Pro fornecedor, você nunca vai pagar imposto. Tá bom. Né? Só vai pagar só o valor do frete ou só o valor do produto. A DHL vai gerar um boleto para pagar o imposto. Vai. Beleza. Ou no cartão de crédito. E o frete eu passo no cartão. Pode ser também. Os impostos também, tudo no cartão. Porque eles pagam. Eu só tô reembolsando, tu só tá reembolsando eles. Não sei se eu consegui ser Entendi, claro. eu entendi sim. O que eu tô pensando é o seguinte. Eu já tô querendo fazer importação. Imagina que a DHL pagou R$100 de imposto. Ela falou, tô aqui, ó, eu já adiantei R$100 de imposto para você. Eles não estão fazendo isso, eles estão ganhando um spread aí. Não. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. A DHL, todas as empresas cobram uma taxa administrativa. R$100, cento e poucos reais. O custo do imposto eles não ganham. E você vai saber por quê? Porque você vai ter uma declaração simplificada de importação. Esse documento, essa declaração simplificada de importação é emitida pela Receita. Então eles não pagaram o imposto. Então eles só têm um documento. Eles pagam o imposto, sim. Eles que pagam. E você reembolsa, mas eles não te cobram nada em cima do imposto. Nossa. Não te pagam, porque a DHL ganha no frete. A DHL ganha... DHL, enfim, empresa courier, ganha na taxa administrativa. No imposto, não. Tanto que o que você calculou na minha planilha, se for o mesmo valor do dólar, no mesmo valor, vai ser exatamente o que eles vão te cobrar. Não pode ser diferente. Caramba! Não tem como. E daí aqui são 2 impostos, né? O federal, que é 60%, e o estadual, que daí 17%, 18%. Varia com o estado, né? Varia de acordo com o estado que você tá. Nossa! Tá? Mas eles não ganham. Em cima do imposto, eles não ganham. Não pode, né? Não tem como. Assim funciona também a importação formal, que você vai fazer o pagamento através agora da do INPE, né? Que veio substituir a declaração de importação. Todos os valores de tudo que você paga de imposto tá lá naquela declaração. Você pode até pagar para o seu despachante, para ele pagar o imposto. Mas
Tudo vai ter que ser de acordo com o que está ali. Eles ganham no serviço, eles não ganham em cima de imposto. Entendi. Não ganham de forma alguma. Liliana, fala para mim agora, o que você está enxergando de mudança no mercado? O que acontece, Gustavo? Eu comecei lá em 2008. 2005 começaram a entrar os produtos, né? Daquelas lojinhas de R$1,99 e todo aquele mundo de importação. O que brotou de lojinha Xing Ling nas cidades todas, né? Exatamente. Depois a gente viu o pessoal entendendo que quanto mais intermediário a gente cortar, melhor vai ser o meu custo, obviamente. Sim. Né? E o que eu costumo dizer, Gustavo, é que assim, ó, tudo que você economiza na compra do seu produto é lucro. Ele não passa por nada, ele vai direto para o teu bolso. Se você aumenta o preço do teu produto, você vai deixar de estar competitivo, você vai pagar mais imposto, vai pagar mais comissão. Agora, se você economiza na compra, é lucro direto. Então, o que está acontecendo hoje? Com essa enxurrada de globalização que está acontecendo no mundo, a possibilidade de ir para a China, de encontrar fornecedor sem sair de casa, de aprender como fazer o processo e entender que não precisa só ser empresa grande para importar. Hoje eu vejo importadores, né, que fazem o nosso container compartilhado, o Containerize, importando com R$12.000 todo o processo, uma importação marítima, produto, frete, chegada, imposto, tudo. Quando que a gente via isso acontecendo antes? É muito difícil, mas hoje a gente tem formas de ajudar esse pequeno importador. E também tem a questão da importação simplificada, que ela começou a funcionar nesses moldes que nós vemos hoje em 2017. Então, com isso, o que acontece? A importação, ela ficou muito mais democrática, né? Tem muito mais gente fazendo. O que eu vejo? A pessoa que não se atentar para isso o mais rápido possível, ela vai ficar pelo caminho, porque hoje a importação é sine qua non, não sabe? Não tem como você se tornar mais competitivo. Tem gente que tá tudo bem, eu vou continuar no meu mundinho, vou continuar com a minha margem aqui de 5%, e é isso. Mas se tá satisfeito com 5%, tá ok, né? Exato. Agora, quem quer realmente crescer e ser agressivo no mercado, vai precisar olhar para a importação. Não tem outro jeito. E aí, não é a importação de qualquer jeito. A gente fala sobre importação de produto de marca própria, que você diferencia de fato o seu produto. Porque como que você consegue ter um produto de marca própria hoje? Ou você importa ou você fabrica. Sim. Tu não consegue ir ali no distribuidor e comprar com a tua marca. Ah, Liliana, mas aí eu mudo a etiqueta quando chega na minha empresa. Cara, que trabalho. Quanta gente trabalhando. Né? A gente sabe que não é fácil. Ainda que ele faça isso, ele precisa ter a marca própria, ter os registros, ter tudo. Com certeza. Pra que comprar mais caro se ele já tem tudo? Já tem tudo. E aí, claro, a pessoa vai ali, criou uma marca, né? Eu vejo, às vezes, as pessoas criam a marca, não registram no INPI, aí faz a importação com produtos sem o INPI, alguém vai lá e copia aquela marca. Isso é um erro grave. Então, se você vai criar sua marca, já faz o INPI, já conversa com o fornecedor lá. O fornecedor chinês, gente, ele é capaz de personalizar tudo que você puder imaginar. Ele vai personalizar o produto, o ODM, né? Que daí você vai lá com o teu próprio design, ele faz o teu produto, você manda o desenho industrial. Muitas empresas no Brasil hoje fazem isso, que a gente nem sonha que importa os produtos assim, né? Eu vejo hoje no mercado essa questão da importação essencial. E não é algo assim, só porque ela fala de importação, ela vende curso de importação. Gente, eu vejo isso o tempo inteiro. Empresas hoje, elas não quebram por cometer grandes erros. Elas simplesmente quebram pelo fato de fazer sempre a mesma coisa. Porque o mundo mudou. E se a pessoa não se atentar para isso... Gente, veja a Tupperware. Tupperware, olha, uma empresa com 80 anos de mercado. Funcionou muito tempo fazendo aquelas reuniõezinhas na casa das tias e levava e comia bolo. Chá da tarde, bolo. Chá da tarde, maravilhoso. E ela não se atentou para a mudança que aconteceu. Em 2024, uma reestruturação. Mas eles retomaram, né? Agora já estão com lojas em marketplaces. A Avon acabou de fazer um rebrand, trocou logo, tipografia do logo, trocou tudo. Exatamente. Por quê? Porque o mundo muda. E se você ficar fazendo sempre a mesma coisa, eventualmente você vai quebrar. Né? Não tem jeito. Polishop foi a mesma coisa. Não, eu não vou para os marketplaces, não, eu vou continuar vendendo aqui mesmo. O mundo mudou, meu amigo. Você tem que estar acompanhando essas mudanças. Só lamento. Só lamento, exatamente. Mas olha só, um ponto importante, então. A pessoa tem a marca própria, já está importando. Ela fala, não, beleza, esse fornecedor aqui acabou. Não procura outro fornecedor mais barato, melhor, não testa outro fornecedor. Então,
A maior habilidade que o empresário pode ter é desenvolver fornecedores e pesquisa de produto. Sempre ele vai ter que fazer isso na vida dele. Nunca vai se acomodar. Você é empresário, você sabe. Sim. Não tem como a gente se acomodar. E quando você cria essa habilidade de desenvolver fornecedores internacionais, porque assim, né? A gente está dentro do Brasil. O Brasil é um aquário, gente. É uma briga aqui dentro. Quando você vai lá para fora, é um mundo de possibilidade que abre para você. Né? Então, sair do aquário é a melhor coisa que você pode fazer. Então, quando você tem essa habilidade de desenvolver fornecedor e você tem uma marca própria, meu amigo, ninguém vai te parar, porque na China tem milhares de fornecedores fazendo a mesma coisa, ou o mesmo produto. E se você tem a tua marca própria, o teu cliente final nem vai saber que você mudou de fornecedor. Sim. Nem Exatamente. vai saber. Aí, é claro que talvez lá no início tu já não vai querer trazer já com a tua marca, tu não sabe da qualidade, então testa um pouco sem marca, coloca no mercado, depois coloca a tua marca. Porque quando tu tem uma marca, né, Gustavo, é o que eu digo. A pessoa fala, mas não é fácil criar um branding. Eu sei que não é fácil, não é do dia pra noite. Sim. Só que, a partir do momento em que você compra um produto de marca própria, mesmo que não é conhecida, você não concorda comigo que o empresário tá preocupado com o nome dele? Claro. Ele não vai colocar qualquer coisa com a marca Não. dele? Não vai. A não ser que ele entenda que o público dele é muito classe D. Sim. Caso contrário, ele botou o nome dele, ele mostra preocupação com o produto. Então, mesmo que ainda não seja conhecida a minha marca, eu tô preocupado. Ó, é o meu nome que tá aqui. Sim. Tá? Não é um chinês qualquer lá que tá preocupado, porque ele não tá nem ligando. Sim. É você que tá preocupado, Sim. né? Então, essa questão da marca própria, ela vem já desde o início. Você não precisa estar com um branding todo formado. O mais importante sempre é o registro, né? Sim, o registro da marca. E no seu treinamento, você tem algum contato para ajudar o pessoal? Tenho, Você ensina tudo com mais? certeza. Dentro do meu curso, como a gente tem, além das aulas gravadas, a gente sempre tem aulas com convidados, como você já é de carteirinha lá. Então, a gente tem todo esse ecossistema, né? De pessoas que ajudam nesse... criar um branding, ir lá no NPI, registrar a marca, analisar se a marca é registrada no Brasil antes de importar, que isso também é um erro. As pessoas querem importar a marca famosa. E aí a importação de marca famosa, que tem registro no NPI no Brasil, não pode ser importado sem a licença. Tanto que os marketplaces também barram hoje, né? Sim, sim. Então, esse cuidado também. E mesmo que você faça uma importação, deu tudo certo. Entrou o produto com a marca registrada, não caiu no canal vermelho. Aí você fala assim, meu Deus, me dei bem. Na hora que você vai botar esse produto para vender no mercado, o dono da marca, ele vai te mandar alguma notificação extrajudicial. Processo, lucro cessante. Exatamente. Então, tem que ter esse tipo de cuidado. Mas para que fortalecer a marca do outro se você pode fortalecer a sua? Sim. E para que vender genérico se tu pode colocar a tua? Sim. Sabe? Sim, então, e hoje em dia, com catálogo e tudo mais, a marca própria também para mim, é a cereja do bolo, assim, da importação. Eu também acho que todo mundo tem como objetivo chegar lá na sua marca própria. E aí vai crescendo ela, porque ela passa a ter um valor, né? Exato. Tem marcas que valem mais do que o próprio produto, Exato. Né? Liliana, voltando um pouquinho na parte do Alibaba, uma dúvida. A pessoa vai fazer a análise de mercado. Preço Avante Pro, preço Mercado Livre, concorrência Avante Pro, demanda, preço Alibaba. Ali não é o preço final. Mas você acha que ali ele deve começar a conversar com todos os chineses? Ou existe uma regra? Então, primeiro você faz um grande filtro, que são filtros de confiabilidade. Tá. Né? Barreiras de segurança. Tá. Esses filtros que a gente utiliza, que é Trade Assurance Verified Supplier, são os básicos. Depois a gente analisa... Quando a gente está fazendo a busca, obviamente que a gente vai analisar preço. Tá. Você vai olhar lá no Alibaba, vai olhar preço. Só que aí você vai dizer, Liliana, mas eu não sei por quanto vai chegar ainda, para eu saber se o preço vai ser competitivo. Ou você olha ali, não tá dando margem. Não tá dando margem. Então, por isso que você não pode ter preguiça de negociar. Vou negociar com todos. Ó, eu tenho um método dentro do meu curso que se chama Método do Funil do Fornecedor Campeão. Por que é um funil? Porque eu coloco milhares, de verdade, de fornecedores no topo do funil. Depois, eu vou ali, boto os meus filtros, eu já enxugo bastante. Depois, eu faço a pesquisa de preço, o que me atende. Depois, eu vou pegar ali 10 fornecedores, 15 fornecedores que tem o preço que me atende. E aí, meu amigo, eu vou conversar. Nada supera método e dedicação. É verdade. E quando você vê alguém que se fica logo de início ali reclamando, ai, não deu, eu pergunto quantas horas você dedicou.
porque eu fiquei 1 hora, porque eu fiquei 2 horas. Eu falei, meu filho, não é assim que funciona. Isso acontece. A pessoa fala, não tô conseguindo ter resultado no Mercado Livre, na Shopee. Eu falei, mas quantos produtos você testou? 1. E quantos você pesquisou? 3. E aí, não deu margem em 3, não achou fornecedor. Exatamente. Tanto que quando a gente fala também da busca de produtos, como eu te falei, tudo é baseado em método lá dentro do curso. Então, a gente também tem o curso que a gente chama ali de iceberg, que é a ponta do iceberg, aquele produto senso comum que todo mundo enxerga, que é o que o Avante Pro mostra pra gente logo de cara. Demanda. Todo mundo enxerga demanda. Ponta do iceberg. Mas quanto mais fundo você mergulhar, você não concorda que você consegue chegar? Claro. Só que tem gente que tem preguiça, que não sabe mergulhar, que não quer, ou sei lá, acha que tem que cair do céu na mão. Então, assim, quanto mais você mergulha, mais dados você tem. O Avante Pro consegue te trazer todos esses dados e utilizando essa questão das plataformas que nós temos ali do Alibaba e os métodos que eu trago, você vai mergulhando cada vez mais fundo. Então, se você fez uma pesquisa direitinho de produto, você não vai ter 3 produtos, você vai ter 50 produtos. E esses 50 produtos, você vai usar meio que uma matriz, vai jogar para cima o que você usou ali de método qualitativo e quantitativo. Quantitativo todo mundo vê lá no Avante Pro. Quem tem, né, o Avante Pro, quem não tem também tá comendo bola. Aí sim vai ficar para trás. E aí você vai fazer os teus dados qualitativos. Tenho condição de importar esse produto agora? Quanto eu tenho para investir? É um produto que tem em metro? Não, agora não vamos me envolver com o metro. Lembrando que se o produto tem em metro, não é para você ter medo. É só saber se você vai ter condição de fazer aquele processo agora ou não. Porque quando você tem essa condição, fato é que você vai estar nadando num oceano mais azul, porque vai ter menos concorrente. Sim. É uma barreira de entrada. Sim. Né? Sim. Então é aí que a importação começa a fazer mais sentido para essas pessoas. Eu vejo resultado de alunos, agora eu estou aqui no Brasil, minha temporada aqui no Brasil, tenho visitado alguns alunos, alguns clientes, que saíram de 100 mil por mês para 800 mil reais por mês, indo para 1 milhão. Poxa, que número bonito, né? Lindo. E é lindo e é com margem de lucro linda, tá? Sim. Não é aquele cara que só fatura e não olha a margem. É margem mesmo, 20%, 25%. É lindo. Só que ninguém vê o tombo que essa pessoa leva para chegar até aqui. Essa pessoa tá sei lá, quantas horas fazendo pesquisa? Quantas horas ela tá trabalhando? Quantos cursos ela fez? Quantas perguntas ela fez para mim? Quanto ela se envolveu para chegar até ali, entende? Então, precisa ter a parte da pessoa. Não adianta. Sim. Você tem que ter as ferramentas, mas você precisa se organizar. Então, quando você está fazendo pesquisa no Avante Pro e vê o produto e vai lá ver no Alibaba, vai, meu amigo, se enfia, conversa. Vai ter produto que não vai dar preço? Talvez não. Na modalidade de importação, por exemplo, Liliana, eu quero na simplificada. Eu vou te dar um exemplo. A gente trouxe na nossa aula aquele cantinho de... É, o cantinho de mesa, né? De silicone. De silicone. Na simplificada, ele até parece um produto que pode dar lucro na simplificada, porque ele é pequeno, porque Sim. ele é leve, né? Só que ele ficou, assim, muito parecido com o que você consegue com as importadoras no Brasil. Não, Liliana, mas ainda assim tá tudo bem. Eu vou fazer na simplificada e vou trazer com a minha marca. Então, eu não vou pegar na... Tá vendo que você tem que avaliar a importação Sim. não só no custo, tem que olhar Sim. tudo que ela traz pra ti? Só que aí eu penso assim, tá, e se eu aumentar um pouco a quantidade que eu tenho para importar esse produto e eu for pro container compartilhado, for pro container easy? Ah, isso que eu queria te pedir. Como é que funciona essa estrutura que você tem? Que é só você que tem esse container easy? Eu O não container vejo... easy, ele é bem focado para ajudar esses importadores que estão ali no limbo, né? Entre a importação simplificada e a importação de container. É o próximo passo, pessoal. Quero sair da simplificada, Exato. quero trazer de navio agora. Quero trazer de navio, mas ainda não tenho condição. Como que funciona, tá? O container easy, ele é um container compartilhado com outros importadores, utilizando uma empresa parceira que nós temos lá na China, que tem um armazém. Então, você faz a parte do Alibaba, e aí essa parte tem que ser muito bem feita, é por isso que eu só abro o container easy para quem é aluno, porque eu preciso ajudar esse cara. Sim. Senão esse cara... É você mesmo? Cara, os meus alunos que chegam até mim não ficam sem retorno, não ficam. As pessoas que chegam lá, porque eu tenho um grupo onde eu atendo todos os meus alunos, eu. Ah, Liliana, não estou conseguindo entrar no curso. Aí tudo bem, suporte entra em ação. Ah, quero saber se eu ainda tenho tempo de curso. Meu suporte entra em ação. Agora, sobre importação, sou eu. Você. Eu me esforço bastante, acho que é por isso que a minha voz de vez em quando tá falhando. Mas eu vejo que esse cara tá no caminho, eu não posso
abandonar esse cara, entendeu? Então, o que eu faço com essa questão do nosso container? Por que ele é tão vantajoso? A primeira etapa, eu tô junto para ele fazer lá no Alibaba, encontrar fornecedor, pagar o fornecedor. A próxima etapa, que é entregar no nosso armazém, o fornecedor faz. E dali para frente, tudo é a nossa equipe que faz. Eles cuidam de tudo. Só lembrando que às vezes eu vejo o pessoal falar no mercado, container compartilhado não existe, blá, 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 blá. O container compartilhado existe, estou aqui para provar. E tudo legalizado. Porque se tem uma coisa que eu só trabalho com coisa legalizada. E não tem como eu colocar um aluno meu, um cliente meu em risco. E por que eu falo isso? Eu quero enfatizar. Porque existem containers compartilhados que funcionam assim, ó. Entrega no armazém, coloca tudo dentro do container, vários importadores, e fazem uma única declaração de importação, uma única do INPE. Aí que tá errado. Isso não pode. Isso não pode. Isso daí caracteriza interposição fraudulenta e dá problema. Mas é porque o cara quer escolher um agregador de carga lá, mais fuleiro, que ele não conhece, e pagar o mais barato. E aí não tem o entendimento, e só olha para preço. Isso Sim. também é uma coisa errada. Você não tem que olhar só para preço, você tem que olhar se o negócio está dentro, né, da legalidade. Porque jeitinho para fazer as coisas sempre tem. Né? Mas então, o container compartilhado é todo legalizado. Você vai ser o importador, você vai ter o seu radar, a declaração de importação vai ser no seu nome. E nós vamos cuidar de tudo, a burocracia não vai ficar na sua mão, então isso também ajuda quem está começando, que tem medo da burocracia. E nós cuidamos desde o nosso armazém até a entrega na tua empresa. Chegou no Brasil a mercadoria, a gente cuida de todo o desembaraço, bota numa transportadora e manda entregar na sua empresa. Então, veja, é uma mão na roda. E por que é mais em conta do que o que você tem? Porque container compartilhado LCL existe, que é quando você não quer contratar um container inteiro. Então, você pode contratar direto com a gente de cargas, só 1 metro cúbico, 2 ou 3. Só que o custo fixo dessa operação é muito alto. Muito alto esse custo fixo. E o cara que está começando não tem essa condição. Eu vou te dar uma ideia, tá? O custo fixo hoje do nosso container compartilhado tá girando em torno aí de $400, $500 por conta dessa alta do frete que a gente tem agora. Mas o normal é $350. E o que está incluso aqui? Está incluso despachante aduaneiro, armazenagem, emissão de nota fiscal, custos logísticos, um tanto de coisa que está incluso aqui. Então, se tu pegar esses $400 hoje, vezes 5, 2 mil. Vamos aí. 2 mil reais, não é isso? Vamos fazer o passo a passo aqui. Vamos. Tô negociando com o chinês lá, falei pro chinês, já quero maior volume, preciso de um LCL. Já vai ganhar desconto aí com o fornecedor, porque aumentou a capacidade de compra. Isso dá já para é chegar bom. em tanto? Não vou falar dá para chegar em tanto, que ele vai falar dá. Eu falo, qual que é o máximo que Mas você chega eles te perguntam, tá? O chinês, e eu acho legal você se preparar para conversar com o chinês. Por isso que eu até tenho alguns textos lá pronto, mas eu ensino o cara a usar os traquejos também. Porque Sim. Fornecedor que... A gente começou tanto a dar texto pronto, que tem fornecedor que já não aguenta mais falar com cliente brasileiro. Essa é que é a verdade. E às vezes eles vão olhar para vocês e vão dizer assim, ó, Brasil, muito complicado. Tu tem que mostrar segurança, tu tem que dizer para ele assim, ó, é Brasil, mas não se preocupa não, eu sei como fazer. Pode me dar o preço que o resto eu cuido. E o container compartilhado tem essa vantagem, né, o Containerize, que eles vão te perguntar assim, ó, tu tem agente na China? Tu fala, tenho. Putz, o cara já, esse cara é bom. Tem agente na China. Então, isso também ajuda na negociação lá com o cara. Então, você negocia, ganha condição com ele de preço melhor. Fechou com ele, pagou ele, dá o endereço do nosso armazém. Entendi. Então, falou, ó, eu quero só o produto LCL e vai ser Xworks. Você negocia Xworks colocado no nosso armazém. Daí o frete... Xworks em tal lugar. E porque Xworks é colocado na fábrica dele. Ele vai dizer, ó, o preço é tal. Aí você vai dizer assim, olha, agora quanto que é o frete para você entregar no meu armazém? Meu armazém fica em tal cidade. Aí ele vai fazer frete rodoviário, igual a gente tem dentro do Brasil. Uhum. E aí eles vão colocar isso daí lá. Aí você vai pagar pro fornecedor o que é dele, o frete, o produto... E o restante você vai pagar para a nossa empresa, que daí é ela que vai cuidar de tudo. E os impostos, daí é como se fosse... Quando chega no Brasil, é como se fosse uma importação normal. Tem o pagamento dos impostos, tem a declaração de importação, só que você não se envolve. Porque Entendi. Quem se envolve é o nosso despachante. E aí eu pago para você, por exemplo, $400, uma média... Por metro cúbico. Por metro cúbico que eu consumi. Que eu utilizar lá dentro. Então, o pessoal fala assim, mas qual que é o custo final disso? Depende do teu produto. Mas aí o fornecedor me fala quanto vai dar a cubagem desse produto. É ele que fala. Ele fala. O fornecedor te diz, ó, eu quero 2.000 peças.
Aí você vai dizer, ok, eu quero um packing list. Porque tem 2 documentos importantes aqui, a invoice e o packing list. Tá. A invoice é o valor do produto, quantidade e tal. E o packing list é onde ele diz quantidade de caixa, peso, metro cúbico, volume, né, da caixa. Então, você vai solicitar para a nossa equipe vai fazer uma simulação de custo para você, com aquele valor. Aí você vai olhar a simulação já entregando na sua empresa. E aí você aprova. Aprovo. Então, ok, segue. Paga o fornecedor e manda entregar no nosso armazém. Porque você aprovou. O que pode variar ali? O valor do dólar. Pode variar. E é claro, se o fornecedor falou que vai chegar 1 metro cúbico e chega lá na hora, chega 1,5 metro, você vai acabar pagando por 1,5 metro. O fornecedor tem que passar o que é certo. Mas aí tem que questionar o fornecedor. Mas geralmente o fornecedor... É honesto. Ele É justo. passa, né? Passa. Certinho. Pra ele não... É. A não ser que ele calcule errado, né? Mas se não é... Mas o fornecedor está acostumado a fazer isso. Total, mais do que a gente. Porque pro ele mundo só inteiro. faz isso, O mundo inteiro. Sim. Enfim, imagina que você pagando esses $400 por metro cúbico, vai dar R$2.000. Se você fizer isso num LCL normal, vai custar cerca de R$8.000. Então, veja o quanto o container compartilhado, o Containerize, é vantajoso para quem está começando. Sem falar que tira essa burocracia, tira esse medo, essa angústia. É, porque vocês vão cuidar do processo todo e vocês vão falar, ó, quanto deu o preço? Ó, vai dar tanto, vai dar tal data, vai acontecer isso, tal data isso, você vai ter que pagar isso nessa data. O fluxo de caixa... Você sabe tudo. Você vai ver já na simulação de custo. Sim. O fluxo de caixa vai dizer, hoje você paga o fornecedor, enfim, quando você começou o processo, tal coisa você vai pagar quando a carga chegar no nosso armazém. Então, você já tem que saber. Chegou no armazém, já tem que ter aquele dinheiro ali. Mas você vai saber quando vai chegar. Por quê? Porque o fornecedor vai dizer, em 20 dias eu estou entregando lá. Então, já deixa aquele dinheirinho no fluxo de caixa. Aí, porque outra coisa que é importante, Gustavo, é fluxo de caixa na importação. Porque na importação, você paga tudo antes de começar a vender. Sim. Então, no início, até você girar o ciclo, é mais complicado. Mas depois que você está girando, o que você vendeu da agora, você já está pagando a entrada. Porque a margem é muito boa. É uma importação que ele tem que aguentar. Depois, beleza. Depois vira o ciclo. Sim. E hoje a gente também tem... inclusive, eu tenho alguns parceiros que ajudam nesse processo de pagar com cartão de crédito, de ganhar prazo, até com fornecedor chinês, usando seguradora lá na China. Então, essa é a experiência que eu estou falando para você, que eu trago para os meus alunos, entende? Não é uma questão só das aulas lá do curso. É agregar essa experiência. O que você pode fazer? Como que a gente pode trabalhar? Utilizar trading lá para... Aí o pessoal fala, trading é um intermediário. Só que você imagina se você conseguir uma trading lá na China, de você comprar de 4, 5 fornecedores diferentes e juntar numa carga só. Isso daqui você ganha no quê? No processo de importação. Você vai pagar só uma vez o despachante, você vai pagar só uma vez uma série de taxas. E, inclusive, no nosso container compartilhado, você pode comprar de 5 fornecedores e faz uma carga só. Imagina você importar 5 fornecedores, cuidar de 5 importação, pagar 5 vezes o despachante. Não é negócio. Sim. Então, a gente ajuda nesse sentido também, sabe? Como que você faz uma importação mais estratégica. Mas é espetacular. Agora, Liliana, para a gente avançar mais um pouco aqui, a gente falou um pouquinho sobre custo de mão de obra, mas qual que é o que mais tem de diferença entre importar da China, importar do Vietnã, importar da Índia? Tem mais alguma coisa que a gente consegue trazer? É interessante essa pergunta porque, claro, a gente fala sempre da China, né? Então, o pessoal fala, mas por que só a China? Eu vou te falar assim, ó, que dos 10 menores custos hoje de manufatura, de mão de obra, manufatura, enfim, do mundo, 9 estão na China. Só o México entra aqui no meio. México? Desculpa, na China não. 9 estão na Ásia. Só o México que entra aí. O resto, tudo na Ásia. E aí vai começar. Menor custo é a China. Mas a China não tem o menor custo de mão de obra. Porque o pessoal fala assim, tá tudo bem a China, porque a China tem mão de obra escrava, porque a China... O trabalhador chinês ganha mais do que o trabalhador brasileiro. Oh. Aí a gente vai... Quando a gente fala de salário mínimo. E aí... A gente vai passar por uma Índia, por exemplo. Gente, é 1.400.000.000 de pessoas. Você imagina a mão de obra que tem lá. As pessoas literalmente brigam para trabalhar. Sim. Né? Então, é claro que a mão de obra vai custar menos lá na China, lá na Índia. E lá na China também. Só que a China, qual que é a grande vantagem dela? Ela tem tudo muito setorizado. A China é um país completamente setorizado. Ela cresceu dentro de pequenas províncias que fabricam a mesma coisa. Então, ganha no quê? Ganha na logística, ganha na especialização de mão de obra. A China tem muito benefício do governo para exportação. Isso começou lá em 1980, quando eles começaram a abrir a China lá. Shenzhen se tornou esse grande polo de eletrônicos que eles são. Então, tudo começou quando
empresas familiares começaram a entender que eles estavam se especializando e que tudo girava ali dentro. Então, assim, imagine que no Brasil você vai fabricar calça jeans. Aí a mão de obra lá na Bahia é mais baixa. Eu tô chutando, tá? É mais baixo. Então, vou fabricar lá no Nordeste a calça jeans. Só que o produto químico que eu uso para estonar a calça jeans vem lá do Rio Grande do Sul. Olha o tamanho que é o Brasil. Olha a quantidade de custo que eu vou ter aqui em transportar esse produto até lá. E o tempo. Quando a gente está falando de custo de mão de obra e de produto com baixo custo, a gente está pensando no tempo de fabricação. Acontece tudo ali no mesmo lugar. Então, uma empresa fabrica... Agora eu vou dar um exemplo de fabricação de guarda-chuva. Dentro de uma cidade, cara, eles só fabricam guarda-chuva lá. Aí a vareta... Tem o fabricante de vareta, de lona, de cabo, de lona, tudo, de né? cabo, do negocinho que é de apertar, de abrir. Tudo, literalmente, no mesmo lugar. Então, o que eles ganham ali? Escoamento de matéria-prima, prazo de deixar pronto, especialização, Logística de suprimentos, logística, tudo. tudo. Ali, O Brasil é totalmente bagunçado. Mas e por que isso acontece? Por conta de subsídios de governo de estados que são diferentes. Sim. Eu vou montar minha empresa de Santa Catarina porque eu pago menos imposto. Só que a matéria-prima que eu uso vem lá de Manaus. Então, imagina se o Brasil tivesse nessa mesma vibe da China, que é tudo mais setorizado, né? Nossa, a gente Mas estaria... mas a importação acaba sendo a mesma coisa, tá, Gustavo? Assim, o processo de importação acaba sendo a mesma coisa. Morei no Vietnã, lá também você consegue encontrar fornecedores participando de alguns eventos. Claro que às vezes você vai precisar fazer uma inspeção de fábrica para você ficar mais tranquilo e tal, mas o processo vai ser praticamente o que eu acabei explicando aqui. Não, eu acho que você explicou tudo. Quem não importar depois desse podcast aqui é porque tá dando o maior mole. Bom, eventualmente a pessoa vai sentir dificuldade no meio do caminho. E aí, acho que a gente pode até passar o seu Instagram pra galera aqui. Onde que te acha? Vamos lá. O meu Instagram é @LilianaLavina. Eu tenho um curso chamado Segredos da Importação, que é voltado mesmo para o empresário. E assim, gente, quando eu tô falando para o empresário, não é para o grande empresário. Para o pequeno empresário, para quem tá começando, para quem entendeu que a importação é a virada da chave, assim, sabe? É aquele momento que você tá naquela encruzilhada. Eu sei que tem muita gente que vai assistir esse podcast que está exatamente nesse momento. Ou eu vou fazer alguma coisa diferente, ou eu vou quebrar. E, eventualmente, é o que vai acontecer. Então, o curso, ele é bem voltado para ajudar, então, quem está nessa fase. E como o curso Segredos da Importação, eu trago todos os tipos de importação. Então, lá dentro você encontra importação simplificada, importação de container compartilhado, com o Containerize, e importação de container inteiro. Você simplesmente segue uma jornada. E essa jornada da importação, quanto mais pessoas experientes você tiver do seu lado, mais tempo você economiza e mais dinheiro você economiza. Então, pode me chamar lá, falar, vi no podcast da Liliana, do Gustavo, pode me chamar lá no direct que eu ainda também consigo responder. Vamos colar um cupomzinho Avante Pro pra galera lá também, hein? Vamos lá. Se você não importa ainda, precisa de um suporte, sempre para quem for cliente Avante Pro, né, que é um grande parceiro nosso e é uma grande ferramenta, Gustavo. Não é porque eu tô aqui na tua frente não, mas eu sei que os meus alunos não teriam o mesmo resultado, não tivesse utilizando uma ferramenta que é uma ferramenta também que casa muito com os meus alunos. De pessoas que já estão mais avançadas, mas de pessoas que também estão começando. E precisa ter esse tipo de cuidado, né? Sim, sim. Então, para quem é cliente Avante Pro, é só me chamar no meu direct lá, que com certeza eu vou fazer uma condição especial pra galera. É isso aí. Liliana, espetacular, como sempre. Obrigado por ter entregado esse curso, esse treinamento pra galera aqui em forma de áudio aqui, que muita gente tá ouvindo no carro durante a embalagem. É o horário que o pessoal mais consome e isso que eu gosto de falar até no começo. E obrigado, já tô esperando dezembro você voltar aí pra gente gravar mais um, porque eu acho que vai ser espetacular. Incrível, obrigada. Eu tô bem feliz mesmo, como eu falei pra ti. Minha agenda, quando eu tô no Brasil, fica um pouco apertada, porque é meio férias e meio trabalhando. Mas a hora que eu puder e você me convidar, com certeza estarei aqui. Adoro falar de importação, vocês perceberam aqui, os meus olhos brilham, de verdade, para quem não estiver vendo, pode imaginar, porque é algo assim que mudou muito a minha vida. Como eu disse no início, o fato de eu ter ido morar na Ásia, assim, foi algo assim que melhorou muito, porque como eu estou lá, eu consigo ver as duas pontas, né? Eu participo da Canton Fair, que é aquela maior feira multissetorial da China. Então, todos os anos eu tô lá, 2 vezes por ano. Levo clientes também para participar da feira.
É algo bem personalizado, tá? Não é, eu não abro muito para missão, mas eu gosto de fazer algo bem personalizado. Então, assim, essa questão de ver a mudança da minha vida, a mudança dos meus alunos, de pessoas que simplesmente saíram de barracas, tá? Eu fui visitar uma aluna que ela começou vendendo autopeças usadas com 4 palanques, assim, e uma lona. Uma tenda. Exatamente, isso é o que a gente falou também. Não foi, assim, uma piscada de olhos, né? Foi 10 anos atrás. Mas ela começou a importar tem 3 anos. O que ela fez em 3 anos, ela tinha uma empresa bem pequena e hoje ela está com um barracão simplesmente fantástico. Já está com 3 marcas registradas e já está indo para o outro. Porque ela entendeu que com a importação, mesmo que você trabalhe nichado com marca própria, você pode ter várias marcas próprias de vários nichos diferentes. Né? E o marketplace também te permite isso. Sim. Então, é isso. Eu falo mesmo com muita tranquilidade porque eu sei que dá resultado. Que bom, que bom. Bom, obrigado mais uma vez. Um prazer ter você aqui. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. E eu te vejo no próximo episódio. Valeu!